Amados, Deus tem nos levado a um desafio esse ano, que é termos uma vida sem limites em Cristo. Amém, queridos? Sabemos que isso, humanamente falando, isso é impossível. Por isso que Jesus, Ele nos adverte, Ele nos ensina, e Ele diz o seguinte: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Sem mim nada podeis fazer. E o apóstolo Paulo, ele entende isso muito bem, e ele confirma isso. Ele não só crê, como ele abre a boca e confirma isso que Jesus disse. Ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Se você olhar o contexto disso, o contexto era completamente oposto ao que saía da boca de Paulo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O contexto era meio que contrário a essas palavras. Mas a gente tem aprendido que Deus, ele trabalha através de contrários. Amém, querido? Amém. E hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Na verdade, essa palavra eu vou estar a pedido, né, do povo, porque eu me lembro que na época que nós comemoramos um ano de aniversário da igreja, essa palavra eu não pude trazê-la de uma maneira completa. E ela ficou meio que incompleta. O povo saiu meio que sem entender muita coisa. Amém, queridos? Amém. E eu creio que Deus tem algo para falar no nosso coração nessa noite. Amém? Amém. Então, amados, a palavra que Deus tem para nós nessa noite é uma vida ilimitada pela gratidão. O versículo base se encontra em 1 Samuel 7,12, onde diz: aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem, e disse: até aqui o Senhor Deus nos ajudou, porque isso deu a ela o nome de Ebenezer. Amado, nós passamos por lutas, sabe? Dificuldades. Eu creio que se eu parar aqui e abrir o microfone para falar, todos passaram por luta essa semana. Todos passaram por dificuldade. Mas o viver, querido, é passar por lutas e por dificuldades. Jesus nos advertiu disso. Ele falou: no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por lutas, por dificuldades, mas não desanimem nisso. Alegrai-vos. E ele fala assim: eu venci o mundo. E se nós estamos em Cristo, a nossa vitória já é garantida. Amém, queridos? Então, amados, olha só. Nunca foi vontade de Deus. Se você olhar, amado, a trajetória do povo de Israel foi cheia de altos e baixos, sabe? Uma hora Israel estava no topo. Israel estava bem na foto. Outra hora, querido, ele estava lá embaixo sendo escravizado, completamente arrasado e pisoteado pelo resto do povo, pelo resto das outras nações, por assim dizer. Então, amado, mas eu quero dizer para você que nunca foi vontade do Senhor que o povo dele perdesse uma batalha sequer. Aí você pode falar assim: pastor, mas tem batalhas aqui que eu perco. Eu vou dizer para você assim: você perde batalha, amado. Deixa eu falar o seguinte: se você perde uma batalha, eu vou dizer para você que com o Senhor isso é impossível. Se você perdeu essa batalha, com certeza o Senhor não estava nela. Você está conseguindo entender agora, querido? Amém? Amém. Então olha só, amado. Quando isso acontece, temos que parar e analisar o que é que estamos fazendo de errado. Porque o que somos e o resultado que temos hoje são fruto do que nós plantamos alguns anos atrás. Amém, querido? Amém. O que eu plantei algum tempo atrás me levou a ser o que eu sou hoje. Me levou a ter os resultados que eu tenho hoje. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém. Se uma pessoa entra numa faculdade de medicina, não tem como no final da faculdade ela sair um advogado. Tem? Você acha que tem ou não? O que você acha? Não tem como, né? Pois é, querido. O problema é que na nossa vida com Deus, muitas vezes a gente começa a plantar algo e quer colher outra coisa. Olha que coisa é essa. Muitas vezes, querido, eu quero plantar. Eu sou ingrato a todos. Eu não perdoo ninguém. E quero colher o seguinte: que todos me perdoem, inclusive Deus. É complicado isso, né, querido? Porque a palavra diz que o que o homem plantar, ele vai colher. Não tem jeito. O que ele planta, ele ceifa. Você está entendendo, querido? Então, amado, ter um coração grato, que é o que nós vamos falar nessa noite, é algo que Deus espera de todos nós.
dos servos, dos discípulos de Jesus. Você presta atenção quando Jesus, querido, certa ocasião, chegam 10 leprosos para Jesus. Jesus cura os 10 e ele dá uma orientação a esses 10. Ele fala assim: apresentem seus sacerdotes para que vocês cumpram o que está na lei de Moisés, o sacerdote possa reconectar, restituir de novo vocês na congregação, possa declarar que você está limpo, que vocês possam voltar a morar no meio da congregação. E eles fizeram isso. Sabe quantos leprosos que foram curados? Os 10 foram, viu, queridos? Sabe quantos voltaram para agradecer a Jesus? Um. E Jesus olha para isso e fala assim: vem cá, querido, não eram 10? Cadê os outros 9? E você pode falar assim: mas pastor, mas eu agradeço a Deus. Nós vamos ver até o final da mensagem se nós estamos tendo um coração grato ou não. Amém. Amém, querido? Então, olha só, querido, eu queria começar a analisar o quadro, esse contexto dessa história, o quadro do povo de Israel, porque o povo de Israel, amado, ele teve uma vida, como eu já falei, de altos e baixos, por causa do coração duro dele, sabe? Povo de coração duro demais, querido. Se corrompia com tudo e com todos. Uma hora tinha um rei que servia o Senhor, eles estavam ali bonito na foto. Aí vinha outro rei, amado, eles se desviavam junto com o rei. Olha que coisa. Hoje em dia, amado, o que tem acontecido nas igrejas é assim: as pessoas olham para o pastor serve a Deus. Aí muitas pessoas começam a servir a Deus e a seguir. O pastor cai a igreja inteira. Querido, o que é isso? E o que vocês aprenderam? Você está começando a entender, querido? Amém. Amém? E olha só, amado, eles eram egocêntricos e se deixavam, amado, contaminar por outras doutrinas. Olha o que Paulo adverte, querido, em Gálatas 3, o versículo 1 e o versículo 3, olha só. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. Amados, se nós começarmos a caminhar no reino de Deus pela nossa própria força, já somos derrotados. Acabou. Aquela palavra profética que nós somos mais do que vencedores, pode esquecer ela, que ela não vai se cumprir. Jesus, como eu falei no início da mensagem, eu volto a dizer, Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. Presta atenção, porque tem assaltantes, sabe, querido, que entram no banco, roubam e se dão bem. Você sabia disso? Não são pegos. Aí você pode falar: pastor, Jesus estava com ele. Não, querido. Não, mas se sem Jesus a gente não pode fazer nada, presta atenção, existe uma diferença. A palavra diz que na frente do Senhor há um mar como de cristal, nada passa de ser recebido aos seus olhos. Ele vê tudo. Não tem jeito, querido. Viu? Mas existe uma coisa. Quando esse ladrão estava roubando esse banco, Jesus viu ou não viu? Sim. Viu, Deus viu, querido. Mas havia algo de diferente. O que não estava ali junto com ele é uma palavra chamar. A presença aprovadora de Deus, aprovando o que estava sendo feito. Você está conseguindo entender, querido? Então o que acontece é assim: as coisas do reino de Deus não podem ser feitas por mãos humanas. A palavra diz: não é por força, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém, queridos? Olha só, mano. O versículo básico que nós olhamos, quando Samuel declara o que ele declarou, ele sabia lá do que estava dizendo. No caso, ele reconhecia que de quem era a honra e a glória. Mas presta atenção que não foi assim desde o princípio. Se você olhar antes de Samuel, a história não é essa. Olha só, amado. A pessoa que antecedeu Samuel, ou seja, que veio antes de Samuel, é um homem chamado Eli. Você sabia disso? Eli, amado, teve 2 filhos. Ele teve filhos. E presta atenção. 2 do nome dos filhos dele, presta atenção: Hofni e Finéias. 2 camaradas, gente boa demais. Sabe? Gente fina, gente da melhor qualidade. Gente que andava só de roupão. Aquela coisa, coisa e tal. Você está entendendo? Então presta atenção. Esses, queridos, eram sacerdotes do Senhor.
Estes tiveram, amado, posicionamentos completamente diferentes do que nós vamos ver de Samuel. Completamente oposto. Parece que são duas histórias completamente diferentes, querido. E preste bem atenção, amado. Porque fizeram o que era mal. Eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Com isso, amado, afastaram a presença aprovadora de Deus, trazendo consequência pelos seus atos. Então, amado, eu queria rapidamente dar uma passeada para vocês, para que a gente olhe e receba como algo que a gente não deve trazer para a nossa vida, que foi o posicionamento de Eli. Amém, querido? Amém. Então presta atenção, começa a escrever comigo aí. Ponto número 1. Quando a gente começa, querido, a se afastar de Deus, a gente começa a perder a unção. E aquilo que existia em nós, por causa da presença de Deus, começa, sabe o quê? Esvaziar, começa a se esvair. Então o que acontece? Primeiro ponto, perdemos a sensibilidade e a visão espiritual. Escreva isso, por favor. Quando eu me afasto de Deus, querido, quando eu começo a desobedecer a Deus, quando eu começo a fazer a coisa pela força do meu braço, do jeito que eu quero e bem entendo, do jeito que eu acho que é, preste bem atenção, amado, porque a sensibilidade espiritual a gente começa a perder, visão espiritual não tem mais nada, eu começo a ver as coisas carnalmente, eu começo a ver as coisas de maneira humana, eu começo a deixar de ver como Deus vê. E olha o que diz em 1 Samuel 1, o versículo 13 e 14 diz assim, olha: como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ali pensou que ele estivesse o quê? Embriagada. Olha só, ela pensou. Ele perguntou, querido. Ele viu essa mulher bebendo. Ele pensou. Por ele pensar, já deduziu. A sensibilidade espiritual já tinha ido embora. O versículo 14, ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Amado, uma pessoa sem visão espiritual nenhuma. Nenhuma. Depois, e o que acontece? O que acontece, amado? Quando a pessoa começa a perder a visão e a sensibilidade espiritual, mas ela continua com a posição, sabe, querido? Aquela coisa de título, sabe? Eu sou pastor. Eu sou bispo. Aquela coisa assim, sabe, querido? Eu dou muito valor ao título, é uma coisa tremenda. Eu boto até lá no quarto. Uau! Aquela coisa na entrada da casa para todo mundo chegar e ver, sabe? Mano. Bota ali naquele tapetezinho, né? Aquele tapetezinho. Quando eu entro na igreja, os irmãos olham, as ovelhas olham, tá lá o crachá, pastor. E lá vem entrando. Aquela coisa, sabe? Por favor, não me toquem, porque a minha santidade pode ferir vocês. Tá entendendo, querido? A pessoa começa a se tornar assim um religioso assim de alta qualidade, sabe, querido? Então, o que acontece? O que acontece, querido, é que uma pessoa que não desce do salto por causa da posição, quando ela reconhece, quando ela vê que ele errou, ela tenta dar um jeitinho, sabe? Ela não fala assim: querido, olha só, eu lhe julguei, me perdoe por isso, né? Eu não vi você bebendo, não tem essa. Não tem essa. Presta atenção no que diz 1 Samuel 1,17. Presta atenção. Ele respondeu, depois que ela explica, viu, querido? Depois que Ana explica tudo, assim: querido, eu não estou embriagado. Na verdade, dá aquela explicada toda, explica o que está acontecendo, o que ela está clamando a Deus, que ela está clamando por um filho. Amém, amados? Que foi onde Deus abençoou com Samuel. Então presta atenção o que acontece. No versículo 17, ele respondeu: vá em paz, e que Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Olha que coisa, fica bonita essa frase, né, querido? Fica bonito. Mas sem viver, querido, não serve para nada. No meu ponto de vista aqui, querido, eu olhando, o posicionamento desse homem devia ser assim: minha amada, me perdoe. Estou dizendo que você está embriagado, você está aí chorando, quebrantada diante de Deus, clamando o Senhor, entendeu? Que depois eu ia entrar na presença e ia falar: Senhor, o que está acontecendo comigo? Me revela, porque eu não posso continuar desse jeito. Sem visão espiritual, eu vou aonde? Você está entendendo, querido? Isso não acontece com Eli.
Isso não acontece com ele. Amados, a consequência disso aqui, amado, isso aqui que está acontecendo, é consequência de algo, de atos e atitudes e ações que estavam acontecendo dentro da família, dentro do ministério, dentro do trabalho com Deus. Preste bem atenção, escreva no ponto 2, porque isso era consequência de algo. Escreva no ponto 2, independência. Você pode ter certeza disso. O diabo vai sempre botar na sua cabeça ou na minha para que nós sejamos independentes. Assim você não precisa de nada de ninguém. Você vai para a igreja para quê, querido? Para com isso. Ixi, o negócio é você e Deus. Se submeter a algum homem, para com isso, rapaz. Que negócio aí? Que pastor falou e agora você... Ih, rapaz, para com isso. Cuidado, querido, isso é a armadilha do diabo. Porque ele armou essa armadilha lá no princípio de tudo. Para Adão e Eva, e os dois caíram. Viu, querido? A proposta foi: seja independente de Deus. Desobedeça. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. E olha o que diz 1 Samuel 2, o versículo 12 e 13, a parte A do versículo diz assim, ó: os filhos de Eli eram o quê, queridos? Ímpios. Amado, mas peraí, estava falando anteriormente que eles eram sacerdotes. Que negócio é esse, querido? Como é que agora é ímpio? Tem gente dentro da igreja aqui, andando como ímpio. Por isso que não conquista ninguém. Por isso quando chega, ainda passa vergonha, que a pessoa fala, tá vendo? Ainda diz que é cristão. Ainda envergonha o nome do Senhor, querido. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Os filhos de Eli eram ímpios. Não se importavam com o Senhor. Versículo 13. Nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo, querido. Amado, olha o que está acontecendo aqui. Presta atenção, porque eles como sacerdote, o povo quando via oferecer o sacrifício, vinha até a eles, querido. E o que acontece é que sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote, ele vinha com um garfo. Esse garfo ele tinha 3 dentes, viu, querido? E ele vinha com esse garfo de 3 dentes, enquanto a carne estava sendo cozida, ele enfiava o garfo na panela, ou na travessa, ou no caldeirão, a caçarola, né? Dependendo da tradução. E o sacerdote, no caso, pegava para si tudo que vinha no garfo. Você está entendendo qual era o negócio? Isso era o que era orientado pelo Senhor. Ele tinha um garfo de 3 pontas. Enquanto a carne estava cozendo, ele metia o garfo lá. O que viesse era do sacerdote. Amém? Amém. Pronto. Agora presta atenção. Porque com os filhos de Eli não era assim. Com os filhos de Eli não era assim. Eu sou sacerdote. Aquela coisa, querido. E olha o que acontece em 1 Samuel 2, 15 a 17. Olha só. Mas antes mesmo de queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar, e ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixa primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Querido, deixa eu falar uma coisa para você: de Deus não se zomba. Sabe, querido, a gente começa a levar as coisas do reino na brincadeira. Vou servir o Senhor. Querido, parece estar carregando um caixote na cabeça. O cara vem com um peso desesperador. Faz as coisas de qualquer jeito. Sabe, querido? Não, pastor, mas eu não sirvo no ministério. Querido, você já tem um ministério que a palavra diz que é em comum a todos. Sabe qual é, querido? É o ministério da reconciliação. Deus te chamou para você reconciliar os outros homens a Deus, querido. Você está entendendo, igreja? Amém. Então, amados, prestem bem atenção. Prestem bem atenção, porque olha o que é que diz, amado. Gálatas 6:7. Não se engane. Ninguém zomba de Deus.
O que uma pessoa plantar, isso mesmo colherá. Jeremias 48:10, a parte A diz: maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Como é que você tem servido ao Senhor? Não precisa me responder. Só passa uma régua de medir agora aí, querido. A palavra diz assim: examine o homem a si mesmo. Como é que tem sido o teu serviço com o Senhor, querido? Como é que está a leitura da palavra? Não, pastor, eu leio uma vez por semana. Glória a Deus, mas está muito pouco. Tem que melhorar isso aí. Você come todos os dias, amém, querido? Amém. Glória a Deus, olha que bênção. Isso é uma igreja que se alimenta, né? Que maravilha, né, queridos? Pois é. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não lê a Bíblia todos os dias, sabe o que acontece com o Espírito Santo, querido? Ele vai minguar dentro de você. Ele vai ficar starving, como diz lá no Nordeste. É aprendido com o pastor Júnior, essa linguagem assim, sabe? Starving, sabe? Essa coisa very well. Essa linguagem assim só tem no Nordeste, viu, querido? Outro lugar do mundo não existe, viu? Então, querido, preste bem atenção. A gente tem que olhar como é que a gente tem servido o Senhor. Aquela coisa assim de que essa parte obedece, essa não. Você está entendendo, querido? Essa parte é boa. Não, essa aqui já não. Mulheres, sejam submissas ao vosso marido. Essa aqui é boa. Maridos, amai vossas esposas. Não, essa não. Essa não, porque eu acho que Deus, quando mandou escrever isso aqui, não conhecia minha esposa. Portanto, essa parte aqui não serve. Não existe isso, querido. Eu lamento lhe dizer, né? Você pode até ficar triste comigo, mas a verdade tem que ser dita. E não tem isso nessa história. É para fazer e acabou. Você está entendendo, querido? Amém? Quando eu começo a fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, o que acontece, querido, é que a palavra está dizendo que eu me torno maldito. Que coisa, hein? Ô, pastor, está pegando pesado. Só não, querido, a palavra está dizendo aqui, acabamos de ler. Jeremias 48:10, da parte A. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Você está entendendo, igreja? E presta atenção, quando eu começo a entrar nesse esquema aqui, que Eli estava entrando com seus filhos, presta atenção, eu começo, sabe fazer o quê, querido? Entrar nesse ponto 3, escreva: omissão para se preservar. Presta atenção que a palavra diz, amado, que aquele que quiser se preservar, esse na verdade vai perder a vida. Se preserve não, querido. Se preserve não. Esse negócio de omissão, de se omitir, de tentar cobertar, isso não funciona no reino. Às vezes eu vejo, sabe, querido, acontece muito com umas frequências assim de pais com filhos, sabe? Acontece algo, aí o irmãozinho chega para você e fala: meu amado, queria lhe falar com muito amor, olha só, o seu filho fez isso assim, assim, né, agiu dessa maneira. Aí você fala assim: puxa vida, mas é criança, rapaz, você tem que entender. Você acabou, querido, de estragar o teu filho. Você foi omisso, querido. E pasme, Deus vai cobrar de você. Que coisa. Você está entendendo, querido? É falar assim: amado, fez, então vem cá, amado. Vem cá, filhão, você fez isso, fez, então vem cá. Vamos aprender com Jesus, vamos? Então você vai pedir perdão ao amado pelo que você fez. Você está entendendo? Se causou um dano, amado, como é que eu posso lhe restituir? Você está entendendo, querido, como é que funciona a palavra de Deus? Você está entendendo? Amém, queridos? Então, amado, é dessa maneira. Mas quando eu sou omisso, presta atenção. Porque o que aconteceu com Eli, ele começou a se omitir com essas coisas, porque ele sabia o que os filhos faziam. Ele tinha convicção, querido. E o que acontece é que Deus levanta um homem para falar com ele o que o Senhor faria com Eli e sua família. Sabe o que acontece? Nada. Mudança nenhuma. Eli não muda em nada, não se achega em cima dos filhos, não exorta, não faz nada do que ele teria que fazer. E o que acontece, querido, é que passado um tempo, Deus levanta Samuel e confirma Samuel o que vai fazer com Eli.
E olha o que diz, querido, 1 Samuel 3, versículo 11 em diante. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência, querido. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Querido, presta atenção. Às vezes, querido, a pessoa se achega à igreja com atitudes erradas. O pastor ali, querido, como pai, ou o discipulador, como aquele que está ali acompanhando de mais perto, chega por amor àquela vida, o exorta, ou seja, o anima, o levanta, querido, para tirar ele daquele estilo de vida que ele está levando. Sabe o que a pessoa faz? Quer sair da igreja. Aí, como já aconteceu isso, ou o irmãozinho dali para frente, ou o pastor dali para frente, para não perder mais ovelha, ele para de exortar. Isso não é reino de Deus, querido, isso não é amor. Presta atenção. Quando o pastor, querido, que vai ver uma ovelha indo para um abismo, querido, e não vai fazer nada. Presta atenção, querido. Você tem filho. Ou você tem alguém que seja muito próximo de você e você vê essa pessoa caminhando numa direção onde ela vai se arrebentar. Você vai falar para o seu filho ou para essa pessoa assim: se vira, o problema é teu? Eu te garanto que não. Eu te garanto, querido, que não. Mas por que você não vai fazer? Porque você o ama. Porque você não quer ver ele ou ela se arrebentando, querido. Amado, isso tem que fazer parte da história da igreja. A palavra diz assim: exortai-vos uns aos outros pelo tempo que se chama hoje, para que ele não venha a ser endurecido pelo engano do pecado. A palavra diz, querido, em Eclesiastes: se eu vejo meu irmão pecar e não o exorto, e esse irmão venha a morrer, o sangue dele vai ser cobrado de mim. Eu perdi o direito, agora, querido, de falar assim: eu não tenho mais nada a ver com a vida do meu irmão. Perdi esse direito, querido. Você está entendendo, igreja? Amém. Olha só, querido, passado um tempo, a palavra do Senhor se cumpre. O que acontece é que Hófni e Finéia foram mortos numa guerra. Foram eles, levaram a arca do Senhor, acabaram perdendo a arca do Senhor, porque os inimigos levaram a arca do Senhor. Foi uma coisa assim, horrível. Eli, quando soube da morte dos filhos, cai da cadeira, quebra o pescoço, morre. Sabe, querido? A esposa de Finéia, que estava grávida, prestes a dar à luz, fica sabendo da morte do marido e do sogro, entra em trabalho de parto, dá luz a um filho, e sabe qual é o nome que ela dá, querido? Icabode. Sabe o que isso quer dizer? Foi-se a glória de Deus. Agora você vê, querido, olha o nome da criança. Qual o seu nome? Icabodinho. Sabe? Que situação, querido, tremenda. Ou seja, até a criança que não tinha nada a ver com a situação levou nas orelhas. Você está entendendo, querido? Ou seja, foi um caos em Israel. Perderam a arca da aliança, perderam a guerra, perderam os sacerdotes, perderam tudo. Você está conseguindo entender, querido? Foi uma desgraça total. Por quê? Por causa dessas atitudes. Só que eu creio que Deus te trouxe aqui hoje, me trouxe aqui para que a gente aprenda algo novo, não isso, amém, querido? Amém. Isso é só para que a gente tenha como atenção, para que a gente não entre nesse caminho. A palavra diz, Jesus nos adverte que existem duas portas, viu, amado? A porta mais fácil é que te leva para a perdição, essa aqui, ó, que a gente acabou de ler. Essa aí é larga e muitos dão com ela. A porta que leva ao reino, a palavra diz que ela é estreita, e são poucos que conseguem. Poucos que conseguem. Você está entendendo, querido? Amém. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então vocês estão prontos para ultrapassar os limites pela gratidão ao Senhor. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Presta atenção, amado, porque Deus quer levantar nesse lugar Samuéis. Amém. Deus quer levantar, amado, pessoas que têm um compromisso com Deus aqui nessa igreja. Amém, amém, querido? Deus, amado, presta atenção, Ele quer fazer maravilhas. Que pessoas, amados, que reconhecem
que o que vem, que o que tem é dele, veio dele e volta para ele. Amém, querido? Amém. Então presta atenção, amado, porque esse versículo básico que nós lemos, onde ele diz, onde Samuel diz: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ele reconheceu que não foi pela força do braço, teve ali, querido, a mão forte do Senhor. E se não fosse a mão forte do Senhor, nada teria acontecido. Você consegue entender, queridos? Amém? Amém. Só que esse versículo, ele tem um contexto. Amém, queridos? Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém. Glória a Deus. Então presta atenção, porque esse versículo, ele tem um contexto. E eu não gosto muito de pegar um texto fora do contexto. Entendeu, amado? Eu gosto de olhar o contexto para trazer algo palpável para a nossa vida. Amém, queridos? Amém. Então presta atenção, acompanha comigo. 1 Samuel, o capítulo 7, do versículo 2 ao 13, a história toda diz assim: a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel, aqui Samuel já está no cenário, viu, querido? E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balaíns e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Versículo 5. E Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram perante ao Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betecá, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Versículo 13: assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Coloque a sua mão sobre essa porção da palavra que tem aí, sobre esse texto que nós acabamos de ler, e olhe comigo, repita, diga: Senhor Deus, a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o mais íntimo, dividindo alma de espírito, junta de medula. Portanto, Senhor, fale comigo. Eu abro agora a minha mente, eu abro o meu coração para receber e entender tudo aquilo que o Senhor tem para me ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Estão prontos para seguir os passos de Samuel? Amém. Amém? Então escreva: primeira coisa, querido, que tem que acontecer, primeira coisa que tem que acontecer para ter uma vida com Deus, para ter uma vida de gratidão a Deus, amado. Escreva no ponto 1: submissão e arrependimento. Escreva isso, por favor. Primeiro Samuel 7, 3 e 4 diz assim: e Samuel
disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos seus deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balaíns e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Querido, presta atenção. Samuel dá uma palavra a esse povo, viu, querido? Façam desta maneira. Sabe o que o povo faz? Obedece. Querido, que coisa, né? Samuel fala, querido, e o povo se submete. Presta atenção, amado. Igreja, presta atenção nesse ponto, que isso é importante. Se você e eu, se nós não conseguimos nos submeter a homens que nós conseguimos ver, sabe quando que nós vamos nos submeter a Deus? Nunca! Por quê, pastor? Porque a Deus você não vê. Você vai ver com os olhos do coração. Isso vem com sensibilidade espiritual. Isso vem com uma vida com Deus. Você está entendendo, querido? Mas presta atenção que aos olhos humanos não dá para ver. Então, se eu não consigo me submeter a uma autoridade imposta por Deus na minha vida, eu nunca vou conseguir me submeter, querido, ao que Deus manda e fala na minha vida. Você está entendendo, igreja? Amém. Samuel fala a esse povo, querido, era um homem como eu e você, e o povo se submete. Isso me impacta, querido. Presta atenção, olha o que diz Hebreus 13, o versículo 17. Obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, com quem devem prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja com uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Amado, às vezes nós temos dificuldade de nos submetermos à autoridade, sabe, querido? Não, eu não tenho não. Não, querido, não. É mesmo? É. Aí o patrão vem e fala com você, aí você quer bater de frente com o teu patrão. Que submissão é essa, querido? Isso não é submissão. Ele lá dentro é autoridade, querendo ou não você, imposta por Deus. Pastor, aí você já está falando coisa que não tem nada a ver. Tem certeza, querido? Deixa eu falar mais um pouquinho aqui, porque não é só trabalho não, viu? Às vezes, eu não quero me submeter, porque eu acho, aí vem o achismo de novo, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Sabe os governantes que estão aí, querido? Pois é. Tem que se submeter. Desde que nenhuma lei bata de frente com a palavra de Deus. Como assim, pastor? Presta atenção. Vai botar uma lei de que você agora, se o seu filho não obedecer, você tem que matá-lo. Você vai fazer isso, querido? É óbvio que não. Por quê? Porque a palavra de Deus não orienta a gente a fazer isso. Pelo contrário. A vida não, o poder da vida e da morte não está nas nossas mãos. Isso não somos nós que decidimos. Você está entendendo, querido? Amém? Amém. Então nós vamos chegar para essa lei e vamos falar assim: não. Isso acontece com Daniel. Quando o rei bota lá uma ordem com Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe? Eu boto uma ordem, agora todo o povo tem que se prostrar. Todo o povo tem que fazer, tem que acontecer e tal. E Sadraque, Mesaque e Abednego falam assim: não vamos fazer. Por quê? Porque eu só me prostro diante do meu Deus e acabou. Mas se não fizer, você vai morrer. Então eu vou morrer, querido. E o rei, querido, joga eles dentro da fornalha. Sabe o que acontece? Nada. Em quem que você confia, querido? Você acha que você confia o quê? No teu taco? É isso mesmo? Você acha que você é o bambambam? Portanto, você é o cara. Querido, se você está nessa posição, cuidado, porque a palavra diz que a soberba ela precede a queda. Você pode preparar que mais dia, presta atenção, amado, eu não estou profetizando coisa ruim não, eu estou falando da palavra. A palavra diz que a soberba ela precede a queda.
Então se eu começo que não porque eu sou o cara e tal, e aquele gingado, aquela coisa, e querido, cuidado porque a cara vai bater na lona. Você está entendendo, querido? Amém, amado? Amém. Então presta atenção, querido. Preste bem atenção. Olha o que diz, amado. Romanos 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Não entendi. O que houve aqui? A gente está falando de reino de Deus. Pois é, querido. Toda autoridade foi imposta por Deus. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade que está se opondo, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aquele que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmo. Presta atenção, querido, quando eu me rebelo, quando eu me levanto contra toda e qualquer autoridade que existe na minha vida, há um peso espiritual sobre a minha vida. Já começa que você não está se levantando contra aquela pessoa, você está se levantando contra Deus. Que é isso, pastor? Você está maluco? Acabamos de ler, querido. Mas não se preocupa não fica assustado, que a palavra de Deus é assim mesmo. Sabe, querido? A palavra diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então a gente acha que é tudo uma coisa maluca mesmo, mas é assim. Amém, querido? E assim a gente segue em vitória. O povo achando que a gente está louco e a gente caminhando em vitória. Amém, querido? Amém. É desse jeito. Presta atenção, amado. Samuel aqui começa esse versículo falando o seguinte. Tem uma palavrinha em Samuel, logo no princípio do versículo 3, vem dizendo: Samuel disse a toda a nação de Israel. Aí ele começa assim, olha. Se. Você sabe o que significa esse se, querido? Você tem ideia? Esse se, Samuel está querendo dizer o seguinte. Preste bem atenção. Quando vem um se no princípio, é porque tem algo que eu tenho que fazer para que o que vai ser dito depois se cumpra. Você está conseguindo entender, igreja? Então ele começa com essa palavrinha, querido, se. Se vocês querem, tem que ser algo voluntário, viu, mano? Eu tenho que querer. Reino de Deus é para valente. Amém. Eu tenho que querer. Essa parte não depende de Deus, é minha. Olha o que diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está à porta aí, bate. Se você não escutar, ou se você escutar, mas não abrir, não adianta, querido. Ele continua do lado de fora. Portanto, eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender, mas não abandono as práticas. Isso não é arrependimento. Arrependimento, a gente tem aprendido essa palavra, querido, no grego é metanoia. Sabe o que é isso? Arrependimento é mudança de mentalidade. Portanto, quando eu digo que eu me arrependo, eu mudo a minha mente. Por isso que Jesus falou: aquele que roubava não roube mais. Portanto, trabalhe para que tenha o seu sustento. O que mentia, não minta mais. Agora fale somente a verdade. Tem que haver uma mudança na minha mente. Consequentemente, amado, a minha atitude muda. Isso é arrependimento. A palavra diz que aquele que confessa e deixa, esse alcançou misericórdia. Se eu confesso e continuo fazendo, querido, não tem jeito. Não alcancei misericórdia ainda. Portanto, ainda há uma condenação sobre a minha vida. Você está entendendo, igreja? Amém, amém, queridos? Amém. Presta atenção. Sou eu, amado. Sou eu que tomo essa decisão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a essa igreja. Você está disposto, amado, a tirar todos os ídolos da sua vida e deixar que só o Senhor reine? Amém. Glória a Deus. Poucos falaram amém, mas acho que o povo ficou meio acanhado, né? E o povo ficou meio... Porque o pessoal olha, às vezes quando a gente olha para isso aqui e fala assim: que coisa é essa, pastor? Está amarrado em nome de Jesus. Que negócio de poste ídolo, agora ídolo. Não, e tem isso na minha casa não, pá. Isso aí não existe não. A gente olha essas coisas somente como algo palpável, sabe? Uma estátua, um quadro,
A gente acha que não tenho isso, portanto eu não tenho ídolos. Mas presta atenção que tem pessoas que idolatram a mãe. É Deus no céu e minha mãe na terra. Deus tem que vir, ame sua mãe, querido. A palavra diz, honre seu pai e sua mãe. Você está entendendo, querido? É para honrar, é para amá-los. Mas presta atenção que Deus tem que vir na frente deles. Tem gente, querido, que bota o cônjuge num pedestal que o negócio é sério. Sabe? Tem gente que idolatra o filho. Sabe? Já viu aquela coisa de mãe ursa? É, querido. Aquela coisa, não, porque o meu filho e tal. E o filho está até errado. Ela está, não, porque o meu filho. Cuidado, querido. Deus tem que vir em primeiro lugar. Deus tem que vir em primeiro lugar. Agora tem um ídolo aí, querido, que esse é o pior de todos. Sabe qual é o ídolo? É o eu. Esse ídolo aí, querido, o ídolo difícil para largar, viu? É aquela coisa assim de que eu posso, eu sou o cara. Você está entendendo? Porque, rapaz, se Jesus tivesse morrido, se eu não fosse nascer, Jesus não tinha morrido, não. Porque eu sou o cara. Você está entendendo, querido? É. Eu tenho que começar, amado, a abrir mão desses ídolos. Eu amo meu cônjuge, mas vem em segundo plano. Eu amo meu filho, mas vem em segundo plano. Eu amo minha mãe, meu irmão, mas vem em segundo plano. Amo vocês, querido. Mas Deus vem em primeiro lugar, sempre. Porque se Deus não vem em primeiro lugar, mano, as outras coisas começam a embaralhar, começam a embolar e não vão dar certo. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Eu trago esse testemunho comigo e posso compartilhar com vocês, porque isso já foi pregado várias vezes em púlpito, onde a pastora Rosana, que é a esposa do pastor Júnior, né? Que vai estar conosco, o pastor Júnior vai estar conosco no final de maio, né? O nosso, o meu pai e o avô de vocês, amém, querido? Ô, glória! Então, a pastora Rosana conta que quando ela estava noiva, estava para se casar, o pastor Júnior, ela falou assim para ele: você está preparado, você está pronto para ser o segundo da minha vida? Aí ele olhou para ela e falou assim: que história é essa segundo? Ela falou, porque em primeiro vem Jesus. Então se você estiver preparado para ser o segundo, é você o cara. Às vezes a esposa quer ir à igreja, sabe, amor? Aí o marido fala assim: agora você anda com esse negócio de igreja. E eu? Como é que eu fico nisso aí? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, queridos? Então presta atenção, amado. Prestar somente culto a Deus. Vocês são o templo do Espírito Santo e eu também, amém, queridos? Amém. O culto tem que acontecer dentro de mim. Tem que acontecer dentro de mim, amado. Nós temos que ser santuário de Deus. A minha vida, o meu ser tem que ser para a glória de Deus, queridos. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amado, aprendemos que temos que ter submissão e arrependimento. Quando eu faço isso, começa a caminhar. Tem um segundo ponto. Escreva, por favor. Ser um intercessor. Ser um intercessor. 1 Samuel 7,5. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Amados, temos que aprender a interceder uns pelos outros, viu? Às vezes eu fico centrado no meu umbigo. E aí no ponto que a gente já passou, sabe? É o ídolo eu que tem que morrer, tem que sair, tem que tirar ele daí. Sabe, querido? Eu fico olhando para o meu umbigo. O que eu preciso. O que eu tenho que receber. Sabe, amor? O sanguessuga, querido. Oh, querido. Quem é que sabe esse versículo? Vamos ver quem é que sabe aqui. O sanguessuga tem duas filhas. Dada. O sanguessuga tem duas filhas. Sabe qual é o nome delas?
Me dá. É assim, ó, dá. O cara só quer receber. É, querido. Amado, vamos orar pelo amado? Vamos orar. Pode deixar que em casa eu estou orando, não vamos orar agora. Não, em casa eu vou orar. Aí o cara não ora. Eu estou falando isso de cadeira, viu, amado? No início da caminhada era assim. Deus me exortou assim, me deu um peteleco na orelha, querido. Eu fiquei uma semana com a orelha vermelha e ali fumaçando com o peteleco de Deus. Foi tremendo. Eu falava para a pessoa, pode deixar que eu vou estar orando. Não orava nada. E Deus falou assim, não é vou estar orando, é ore na hora. Eu falei, já entendi, Deus. Obrigado pelo peteleco, amém, aleluia, glória a Deus. Vamos seguir em vitória. Você está entendendo, igreja? Às vezes eu só quero receber. E acabo por virar, sabe o que, querido? Um mar morto. Um mar morto, querido. Presta atenção. Nós seguimos, amado, um modelo que foi deixado por Jesus, amém? Amém. Os discípulos, eles puseram esse modelo em prática. Presta atenção, amado. Tem uma certa ocasião em que o diabo, querido, ele tenta fazer uma graça com Pedro, sabe? Lembram do discípulo de Jesus, apóstolo Pedro? O diabo tenta fazer uma graça com Pedro. Jesus fala assim, Pedro, o diabo, querido, entrou numa aqui, querendo te cirandar. Mas eu intercedi por você. E os discípulos olhando para aquilo. Quando Jesus ele ressuscita, é exaltado, os discípulos recebem a promessa, o Espírito Santo, eles começam a pôr em prática aquilo que eles receberam de Jesus. Certa ocasião, Pedro é pego e é preso. É jogado, querido, na prisão. Sabe o que acontece com os irmãos, com os outros discípulos quando souberam disso? Você tem ideia? Acompanhe comigo, por favor, Atos 12:2. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava fazendo o quê? Orando. Querido, esses homens estavam intercedendo por Pedro. Sabe o que acontece? Querido, um anjo entra, vai lá dentro e arranca Pedro lá de dentro, querido. E fala assim, pode ir embora. Vai na bênção. Vai na bênção. Você está entendendo, igreja? Amém. Tem que interceder, querido. A tua intercessão é importante. Deixa eu falar uma coisa. Não é porque é pastor, querido, que não precisa de intercessão, não. Interceda pelo seu pastor. Interceda pela sua pastora. Interceda pelo seu irmão. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção, amado. Pedro estava preso e o povo intercedia por eles. Às vezes eu quero ficar numa zona de conforto. Não quero interceder por ninguém. Presta bem atenção, amado. Deus está te chamando para algo novo. Deus está te chamando para viver o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, querido, você não vive a sua vida. Você vive a vida que Deus tem para você. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém? E quando você estiver intercedendo, quando você entrar em oração, quando você estiver tendo uma vida dessa maneira, escreva no ponto 3. Ore sem cessar e vigie. Escreva isso, por favor. Ore sem cessar e vigie. 1 Samuel 7, versículo 7 e 8. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Ou seja, não cesse de orar. Não cesse de orar. Não cesse de orar. Amado, preste bem atenção para que a gente possa entender. Presta bem atenção. Aqui vem falando que eles se reuniram, sabe aonde? Se você olhar no texto um pouco mais anterior, vem dizendo que eles se reuniram em Mispa. Vocês lembram disso? Sim. Você tem ideia do que é Mispa, querido? Em hebraico, essa palavra, sabe o que essa palavra quer dizer em hebraico? Significa atalaia, ou posto de vigia.
Que coisa, né? A gente às vezes passa, não, estava em Mispa, estava lá, fazer o quê, né? Estava lá em Londres, estava lá no Brasil, Mispa tem um significado. Você tem sido atalaia na tua vida, na tua família, na tua casa. Você tem sido atalaia dentro do ministério que Deus colocou, querido. Você não está aqui à toa, você não caiu aqui de paraquedas. Ah, não foi coincidência, não. É Jesus-cidência mesmo, viu, querido? Foi Jesus que te trouxe aqui. Amém, querido? Amém. Então agora, amado, tem algo que Deus está entregando nas tuas mãos. Nas tuas mãos, querido, para você fazer. Você está entendendo, igreja? Amém. Então, olha só, amado. Olha o que diz 1 Pedro 4,7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigia. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Amado, a igreja de Efésio, Paulo exorta e Paulo ensina. Após ele vir descendo uma relação de coisa, após ele vir falando sobre a armadura de Deus, sobre o capacete da salvação, a couraça da justiça, a sandália do evangelho da paz, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé. Ele finaliza todo esse contexto dizendo assim, olha, Efésios 6,18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuamente. Meu amado, se você para de orar, o diabo ganha a brecha. Você está conseguindo entender, querido? A vida do cristão, a vida do discípulo de Jesus é uma vida de oração, é uma vida de oração, é uma vida de oração. O que sai da minha boca, querido, é a palavra de Deus. Eu vou parar para conversar com alguém, eu não fico perdendo tempo, querido, falando de piadinhas e coisas que podem falar mal de outros, ou usando a minha língua indevidamente. Da minha boca vai sair salmos, hinos e cânticos espirituais, porque a minha vida pertence ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E quando isso acontece como consequência, querido, no ponto 4, escreva: entrega total a Deus. Entrega total a Deus. Primeiro Samuel 7,9. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Amado, preste atenção, o Velho Testamento, para que você entenda, é uma alusão do Novo, viu, querido? Está apontando para algo no Novo Testamento que nós temos que fazer. Hoje em dia, nós não oferecemos mais animais como sacrifício ao Senhor. Olha o que diz Hebreus 9,12. Não por meio de sangue de bodes ou novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entregou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. E você pode me perguntar: pastor, se agora nós não precisamos sacrificar animais, porque Jesus já fez, não é isso? Por todos nós. O que a gente deve fazer então? Quer aprender, querido? Amém? Amém? Romanos 12,1. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amado, é quando eu racionalmente entrego a minha vida, me entrego, me consagro, querido, a Deus. Você está entendendo, igreja? Amém. Eu mato o meu eu, não cumprindo assim a minha vontade ou o curso desse mundo, mas me submetendo totalmente ao senhorio de Cristo na minha vida. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Olha o que diz, querido, Gálatas 2,20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou de mim. Quem leva uma vida dessa maneira, querido, você sabe o que acontece? Você sabe o que acontece? Acontece o seguinte, escreva por favor: temos vitória em Deus. Aleluia.
que leva uma vida dessa maneira, querido, buscando santidade, buscando a vontade de Deus, tem vitória em Deus. 1 Samuel 7, 10 e 11. Enquanto Samuel oferecia o local, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispe e perseguiram os filisteus até um lugar baixo de Betcar, matando-os pelo caminho. Querido, deixa eu falar um negócio para você. Com o Senhor, a vitória é garantida. Querido, eu nunca vi, já li a palavra de Deus várias vezes, continuo lendo e nunca vi Deus perder uma batalha sequer. Amém. Você está entendendo, querido? Porque com Deus você é a maioria. Amém. Amém, querido? Não importa quantos vão se levantar ao teu redor. Não importa, querido, pode ser um exército. Sabe o que acontece? Vai vir um exército em dobro. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Vai vir em dobro, querido. Vai vir em dobro. Deus nunca perdeu uma batalha. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Tem uma parte que é nossa. O Senhor se move. A palavra diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros.